E aí, João? Boa noite. Boa noite, Adenor. Tranquilo? Tudo bem? Hã? Tudo tranquilo? Tranquilo, e você, cara? Pronto, beleza demais. Chegamos na hora. Pronto, deu certo. Eu tava pensando, tava sem internet aqui, tava dando uma oscilada, mas agora foi. Ah, aqui de vez em quando também dá uma oscilada. E aí, no Normal. trabalho hoje? Cara, na verdade, não. Pra mim, como eu trabalho por conta, né, e eu tô agora só no meu curso, então hoje eu decidi dar uma descansada. Ontem dei uma Entendi. passeada, hoje eu resolvi dar uma descansada. E por isso que eu botei, falei contigo pra fazer a live hoje, né? Era um dia mais Uhum, tranquilo para mim. entendi. Vamos convidar a galera aí. Tá aqui Henrique Clemente, Ed Silva. Deixa eu ver quem tá aqui. Tem o pessoal Vou mandar aqui chegando para aí as já. pessoas aqui. É, vou mandar aqui para a galera. Pronto, que aí tá Pra galera chegando. O assistir. pessoal vai chegando, a gente Hã? vai desenrolando aí. É. Eu vou fazer uma pergunta logo aqui de prática hoje aqui, enquanto a gente começa. Dimensionamento de chuveiro. Manja? Sim, eu vi lá teu post. Pronto. Não, porque um colega surgiu a dúvida aqui. Nessa faixa de. Aí a tensão é 127 ou 220 aí? 220. Você trabalha. Pronto. Nessa faixa de 5.000 a 5.700 fica um pouco. Não é nem complicado, mas fica no limite o cálculo, porque exige um cabo de 4 milímetros, né? Que pro tabelado ele exporta até 28 amperes, Sim, né? sim, E a corrente de projeto para o de 5.700, por exemplo, dá 26 amperes. sim, Ou seja, o condutor escolhido seria o de 4 milímetros. Só que se o celular disjuntor tabelado, você tem de 25 e 32, né? Do sim, padrão DIN, né? Que é o branco. Né? sim, sim. E aí o próprio chuveiro já vem dizendo lá, cabo de 4 milímetros, 30 amperes. Como não tem padrão NEM, você bota 32. Para mim está correto, está aceitável. Sim, E os condutores suportam uma corrente maior, um pouco além da nominal dele, né? sim, E a diferença de 28 para 30 eu não acho alta, 2 amperes, sim, né? Para comprometer o cabo assim. sim. E aí tem um amigo questionando aqui, o que você acha? Está correto? Você faz assim mesmo? Cara, o que que eu faço? Porque nós sabemos que quando tem uma certa distância, né, no cabo, do quadro até a carga, Sim, vai ter a queda de tensão, né? sim, Então, assim, como eu levo em consideração também a queda de tensão, se você for levar em consideração só dimensionamento por corrente, o cabo 4 milímetros ele vai estar com a sobrecarga pequena, né? Mas ele vai ter uma sobrecarga sim, ali. Com a queda de tensão, pode ser que não chegue a tensão correta lá. Vai sim. dar uma queda. Então, o que eu sempre faço é dimensionar para cima. Eu coloco o 6. No caso, eu sugeri também. Assim, o que eu já entendi é que acima de 30 metros já considera cada tensão. Então você Isso, aumenta a bitola do fio. isso. Mas assim, a distância 12 metros, por exemplo, eu já acho assim, você colocar o de C já encarece para o cliente, entendeu? E é uma precaução muito grande. Pois é. Não é um. Não, é não? Sim, sim. Mas eu prefiro colocar o 6, cara, porque Mas assim, depois, com o tempo, esse cabo vai ressecar a isolação, vai perder, né? Vai perder a qualidade da energia que está chegando lá. Então, eu sim, prefiro colocar a mais, né? o de 6, né? Sim, eu coloco 6. Entendi. Uhum. Ó, E aí como é mantém o disjuntor 32. isso, justamente. Porque se você, Aqui é de. se você põe o cabo de 28 com o disjuntor de 32, né, o cabo 4 milímetros, ele vai acabar aquecendo. Pode ser que o chuveiro ele puxe mais corrente do que os 28, né? Então, assim, ele vai acabar Entendi, aquecendo e vai acabar desligando o disjuntor. Então, eu prefiro botar o cabo maior. entendi. Como o Edmilson está Não, falando aí, né? Além da distância, da forma de instalação, sem eletroduto, tem alvenaria, tem que levar em consideração a temperatura, né? Então, assim, e, eu prefiro me preservar, né? E preservar o cabo também. E o cliente, porque o que acontece?
você vai diminuir o preço, né? Vai diminuir o custo para o cliente, né? Botando o cabo 4 milímetros. Isso. Beleza. Mas aí se o disjuntor começar a desarmar lá, Sim. né? Aí vai sobrar para quem? Vai sobrar para ti. Mas tem uma outra coisa também. Se você medir, por exemplo, esse de 5.700, se você colocar o amperímetro lá, ele não dá nominal também, né? Ele tem lá nominal. Sim, sim. Vai depender ele chega próximo ali. Sim. Então já é um coisa. Assim, pela sugestão do fabricante, que vem de 4, né, milímetro e 30, e calculando, você vê que é um de 4 mesmo, né? E não tem mais de 30 padrão NEMA, tem só o de 32. Então, eu assim, se for a distância pouca, né, no caso, o cara, a critério do cara, né? 4, 6. Mas assim, como você falou, perfeito. 6 garante uma produção maior, né? Isso. E uma vida útil maior, né, também. E como o Edmilson falou também aí, né? Se depois o cara quiser trocar o chuveiro, botar uma maior, ele já tem o cabeamento pronto. De 6, Porque até chuveiro de 3 mil, ele ainda pega o 2,5 também. 3.200, ele pega 2,5. Sim, sim. Esse aqui é Edmilson, é um parceiro que eu tenho aí de instalações aí. Seja bem-vindo, Edmilson. Helenilson aqui foi meu aluno aqui no Grau. Seja bem-vindo também. Cara, uma coisa engraçada. Eu também fui professor aqui no Grau. No Grau daqui da cidade. Foi? Teresina, né? Isso, Teresina. Eu passei lá, acho que 1 ano e meio. Mais ou menos isso, 1 ano e meio. Aí foi quando eu decidi montar o meu curso próprio mesmo. Né? E estamos indo aí agora. Amanhã eu estagiei 2 anos e 7 meses na Coelba, né? Aqui é Coelba, na Bahia. E aí, terminei em fevereiro, aí terminei o técnico, aí comecei a ensinar no Grau também, formei lá, comecei a ensinar. Peguei 2 matérias, aí dispensei outras por causa que amanhã eu começo na Coelba como contratado, como técnico. Né? Sim. E estou finalizando engenharia. Boa noite, Elenilson. Pessoal que está entrando aí, convida a galera aí. Eu vou mandar para os convites aqui, convida aí pro pessoal. Segue esse cara aqui, João Ricardo. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Segue lá. O nome dele é grande, é João Ricardo, underline, projeto, underline, elétrico, não é isso? Isso, justamente. Mas bota João Ricardo aí que aparece. Daniel Nunes, é um aluno lá do Grau também, parceiro aqui da CIPEL. Seja bem-vindo, Daniel. Compartilha aí para um amigo, eu vou compartilhar aqui de novo. Compartilhei para um amigo esse bate-papo sobre sala de aula versus obra. Tem um monte de coisa, né, para falar aí. Eu não sou tão de obra, tenho assim uma experiência com a manutenção, né, de distribuidora, transformador, religador, regulador, mas na parte do back office, né? Sim. Não do back, né? Não do front, do back office, está orientando a galera, a questão de manobra, de manobrar e tal, fechamento de ocorrência. E obra residencial, né? Mas o João Ricardo aí tem experiência com subestações. Vamos esperar aqui, que horas agora? Pronto. Aqui a 8h45 já. 8h45. Ex-aluno do Grau. Acho que saiu, Daniel. Daniel saiu do Grau. Então, vamos lá começar. João, começa apresentando aí, como é a sua formação, quanto tempo você trabalha na área, Pronto. Experiências. Beleza. Então, pessoal que não me conhece, sou o João Ricardo, né? Sou de Teresina, Piauí, formado pela Universidade Estadual daqui, pela UESP. Já sou formado desde 2014, né? Então, já tem aí o quê? 6, 7 anos, né, de formado. Mas trabalho na área desde os 17, praticamente. Né? Comecei com uma tia minha que fazia edificações, técnico, e ela não tinha tempo para estagiar e fazer projeto. Né? Então sobrou para quem? Sobrou para mim fazer os projetos dela lá, né? Então, assim, já fui direcionado desde o tempo de escola, praticamente, né, para engenharia. E no tempo de escola também, um professor meu, eu queria fazer engenharia civil, né, já que eu fazia projeto, no meu caso era mais da área da civil, que eu fazia, fui direcionado por um professor meu, ele me indicou, cara, por que em vez de fazer engenharia civil, tu não faz engenharia elétrica?
né? Então, acabou sendo a minha segunda opção a engenharia elétrica, né? Mas depois que eu entrei na universidade, depois que eu passei daqueles 5 períodos, né, que são os períodos básicos, que nós vemos só cálculos, né, cálculo adoidado, eu me apaixonei pela elétrica, né? Então, assim, hoje eu acho, né, não dá para ter certeza já que eu não fiz civil, mas eu acho que eu me enquadrei mais na área da elétrica do que na área da civil, né? Porque, Sim. assim, na área da civil você vai fazer uma construção, vai ver a coisa meio que parada, né? E eu sou meio que Uhum. dinâmico. Então, assim, eu não consigo ficar muito tempo parado, né? O pessoal que foi meu aluno, o pessoal que me conhece, sabe que eu não consigo ficar parado praticamente nunca, né? Inclusive, depois de terminar a engenharia elétrica, eu fui fazer um técnico em eletrônica, né? Porque, como eu achava que não tinha visto eletrônica suficiente, porque aqui a elétrica, na minha época, ela era muito voltada para a rede de distribuição, né? Ou você abria uma empresa e ia trabalhar com instalação predial, né, industrial, ou você ia para a distribuidora, né, que no caso era Sim. a Cepisa, que hoje é Equatorial. Então, assim, Uhum. na universidade direcionava muito a gente para a área da potência, né? Então, Sim. subestação, rede de distribuição, instalação elétrica em si, né? E não tinha assim tantas áreas como tem hoje. Hoje, se você for ver na faculdade dessa, na universidade dessa, que abriu muitas também aqui, né, com engenharia, você já vê muito mais de eletrônica, né? Já tem muita coisa assim voltada para eletrônica, para automação. Ah, aqui eu estou finalizando aqui a Univasf, a gente pode sair com formado em três áreas, potência, eletrônica e automação e controle. Olha aí. E quase poderia ser também telecomunicações, engenheiro, mas as disciplinas são poucas, são três matérias só. Se tivesse mais uma ou duas, ainda dava para ser telecomunicações. Então, e assim, é um pouco parecido contigo, que quando eu entrei, eu queria, na verdade, eu queria medicina, né? Aquele sonho dos pais, né? Queria medicina. Eu tentei 2 anos na UFR, UFPE, na verdade, eu sou de Pernambuco. Sim. E depois passei em farmácia na Univasf aqui, próximo, Petrolina, mas ele não deixou ir com 18 anos. E aí, eu sempre gostei de área exata. E aí fiz Enem, tinha lá elétrica e civil, a elétrica estava com a nota mais baixa. Eu disse, rapaz, eu vou garantir minha entrada, dá para entrar em elétrica. Entrei. Com a ideia de mudar para civil, mas estou aqui, me apaixonei, sou de elétrica. Cara, é uma área que realmente você se apaixona, né? Não tem como. Quando você começa a entender realmente o que é eletricidade, né, você acaba gostando muito. E quando vai para o estágio, então, né, porque, como eu disse, os 5 primeiros períodos você só vê cálculo. Então, engenharia Exato, elétrica e engenharia civil, você vê a mesma coisa, praticamente. Uma ou outra exato. matéria que vai diferenciando, né, circuitos elétricos, eu acho que é no quarto, quinto período, mais ou menos, né, que você começa a ver mesmo a eletricidade. Mas depois que você começa a trabalhar, é que você vê a diferença, né? É quando você, inclusive, teve um professor meu na época do quinto período, que ele perguntou lá na sala se alguém já estava estagiando. Cara, ninguém, não tinha ninguém estagiando no quinto período, né? E Hum, ele falou na cara assim: não, pois vocês estão perdendo tempo em sala de aula, né? exato. Porque é até o tema aqui da nossa live, né? Sala de aula versus mercado, né? Mão na massa. E, assim, o que realmente eu percebi é isso. Quando você vai para o campo, é que você realmente vai aprender a engenharia, né? Exato. Hoje tá um pouco mais difícil por conta da crise, as construções diminuíram muito, né? Mas na época, quando eu estava me formando lá, foi o boom da engenharia, né? Então tinha estágio para todo mundo. Só quem não quisesse mesmo seguir na área que não ia atrás, né? Eu pelo Exato. menos comecei a trabalhar, como eu falei, né? Com 17 anos eu fazia esses projetos com minha tia. Com 18 eu fui trabalhar numa empresa de engenharia também, mas eu trabalhava na área de arquitetura, né? Com planta baixa. Como eu não tinha formação, nem o técnico, Sim. eu não fiz o técnico, né? Também eu fui direto para engenharia. Então, quando eu fazia o terceiro ano, eu fui estagiar lá como cadista, né, projetista de Sim. AutoCAD. Então, eu trabalhava com planta baixa, corte e fachada, praticamente. Né? Não trabalhava assim Uhum. com nada da elétrica nem da civil. E quando eu passei na universidade,
eu tinha que esperar 6 meses, porque o período aqui começava no meio do ano. Eu tive que esperar esses 6 meses, e nesses 6 meses eu fui fazer o curso de AutoCAD, né? Sim. E saí do curso já empregado com o professor. O professor me levou para trabalhar lá com ele, né? Então, também num escritório de arquitetura. Então, assim, desde cedo eu já estava na área, né? E comecei a estagiar mesmo na área da elétrica, acho que no 5º período, mais ou menos, né? Pra você ver, 5º período, ainda não tinha tido contato, não tinha tido contato ainda com instalações, praticamente. Tinha visto o básico do básico mesmo, né? Então, estava começando ainda. Então, eu acabei pegando muito essa parte da prática, né? Que foi justamente depois que esse professor falou lá, que eu fui correr atrás, né? De ver o que realmente você via fora da universidade. E é algo interessante isso aí, João, porque quando eu entrei, eu tinha essa mentalidade de vou finalizar o meu curso lá. Eu tinha aquela visão, sala de aula, sala de aula, sala de aula. Que nem a escola, né? Sim. Porque a gente vem treinado da escola, a gente vê pouca coisa prática na escola, né? Sim. Poucas escolas estaduais têm algo prático assim, é só sala de aula. Então você vem bitolado, né? Vou pagar a matéria, vou passar, tipo, agora não é mais passar de ano, passar no semestre e tal. E você vem com aquela ideia. Só que aí eu tinha essa ideia também. Aí aqui surgiu algo, né? Que não sei se você conhece aí na sua faculdade, chamada Empresas Juniores. Sim. E aí aqui surgiu a de 2015, a Energisa aqui na Univasf. E a princípio eu também não tinha, eu estava no quarto, quinto período, não tinha pagado nenhuma matéria específica, só de eletrônica. Então eu entrei como diretor de marketing, eu manjava de fazer arte, essas coisas. Passei 2 anos como diretor de marketing, ali eu participava das reuniões, via projetos, ficava entendendo, participava de grupos de trabalho para revisar NBR 5410, por exemplo. Participei no curso de SPDA, NBR 5419, sem ter conhecimento. Aí depois assumi a presidência, mesmo sem ter pagado projetos ainda, em 2017. E assim eu fui. Depois eu fui para de projetos mesmo, e solar, instalações elétricas, eficiência energética, e aí assim, não estagiei remuneradamente, mas foi um estágio de vida em empresa mesmo, né? Trabalhando, porque a empresa já não é uma empresa. Sim. Então, de fato, é um lugar que oferece bons estágios, tem empresas juniores, tem uma vivência prática, garante muito a formação de bons profissionais, né? Sim, com certeza. Né? Inclusive, essa questão de empresas juniores, aqui, quando eu entrei na universidade, eu entrei na estadual, né? A federal era a primeira turma deles. Né? Então, quando eu entrei, era a primeira turma na federal. Até por isso eu não coloquei engenharia elétrica para lá, né? Porque como era um curso novo, eu não sabia se realmente ia funcionar, como é que ia funcionar e tudo. Então, eu acabei indo para a UESP. E lá na UESP, para você ter uma ideia, nós não éramos direcionados nem para pesquisa. Pra você ter uma ideia. Sim. Era sala de aula, a prática quase nada, né? A prática que você tinha era você estagiar na concessionária, né? Ou estagiar numa empresa, né? Então assim, eu acho que hoje está muito melhor, né? Todos os cursos da engenharia, praticamente, você vê que tem realmente essa área da pesquisa, né? Tem essa área da empresa, realmente, que hoje acho que de uns 2 anos para cá, eu tenho mudado muito minha mentalidade, porque antes o que eu queria era concurso, né? Não tinha essa visão empresarial, né? E hoje, como eu estou abrindo a minha empresa, eu vejo que o retorno acaba sendo grande. Isso também não é ensinado em sala de aula, né? Você sai da universidade, né? A não ser nessas, hoje que já tem, né? Que você tem as empresas júnior. Aí você já tem um contato melhor. Eu não sei bem como é que funciona, né? Porque eu ainda não tive assim contato direto realmente com elas, né? Você pode até explicar para a gente aí, né? E assim, o que eu tive de estágio foi praticamente em escritório também, né? Como você disse, você praticamente não teve contato com a área prática, né? Isso no caso de estágio. Quando eu saí do estágio, que eu entrei em outra empresa, primeira coisa que fizeram, me colocaram para fazer uma subestação num shopping. Aí você imagina a responsabilidade, né? Oxe. O cara que não... Sair de estágio para projetista. Justamente. Projetista ia acompanhar, né? Então eu fiz o projeto, aprovei na concessionária e fui acompanhar a execução. Então, assim, ali foi quando eu percebi que realmente o campo é que faz a diferença, né?
Sim. Tem muita coisa que você vê no campo que você não vê em sala de aula. Né? Por exemplo, como você vai lidar com os problemas? Né? Funcionário que falta. Funcionário que não faz a obra conforme está o projeto. Né? Então, Exato. essas coisas é o que você não vê em sala de aula. Né? Quando você já entra na empresa júnior... Só te interrompendo, o que eu já vi, né, falar, por exemplo, matéria de cálculo. A gente paga, por exemplo, aqui 5, né, físico. A gente não vai trabalhar com isso, a maioria não vai trabalhar com isso na vida prática. Mas, assim, o tempo que você machucou sua mente para entender aquele problema, para resolver na prova, né? Aquilo ali fez com que o teu cérebro conseguisse ter uma habilidade melhor para resolver problemas, né? Sim. E aí, quando chega algo na prática que não é parecido com um problema de cálculo, mas é um problema que seu cérebro já entende, você consegue enrolar melhor, né? Sim. Isso aqueles que estudavam mesmo, que metia a cara no livro, né? Sim. Não aqueles que colavam e tudo, mas os que realmente querem entender a matéria, eles vão ter uma abstração mental bem melhor. É justamente isso. Você falou a palavra certa, né? Abstração. Então, assim, quando nós estamos na elétrica, praticamente tudo é abstração. Né? Quando você pega eletromagnetismo, por exemplo, você não vê ali o campo elétrico, você não vê o campo magnético, você não consegue enxergar a movimentação da onda e tudo mais. Né? Então, você consegue abstrair, né? Ver uma coisa abstrata, assim, você consegue imaginar. Então, quando você força o seu cérebro a pensar um pouco mais, né, nas matérias de cálculo, lá, no eletromagnetismo, assim, quem vai usar essas matérias de cálculo? O pessoal que vai para pesquisa. Né? Pessoal que vai para pesquisa não tem jeito. Pessoal que vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, né? Não tem jeito. Uma hora ou outra vai precisar de uma integral, de uma acho que é convolução, revolução, não lembro como é que chama. Convolução, né? Resolver uma integral de terceira ordem, né? Isso você vai ver na pesquisa. Mas quando você vai para o campo realmente, você não vai usar isso. Eu, por exemplo, né? Eu falo muito para os meus alunos. O pessoal tá lá na engenharia, tá aprendendo integral, tá aprendendo derivada, né, lá no começo. Cara, hoje eu não sei fazer uma integral mais, se duvidar. É claro, se eu pegar o conteúdo e estudar ali uns 2 dias, eu ainda consigo lembrar, né, dá para pegar alguma coisa. Mas dizer que eu uso no campo, que eu uso no trabalho, não. Né, não uso de jeito nenhum. Eu vou usar no máximo uma soma, uma multiplicação, uma divisão, né, uma potência, alguma coisa do tipo. Mas... É isso que eu falo, quando eu dava aula, na primeira aula eu fazia uma pergunta para a galera, quem gosta aqui de matemática e física? E era assim, tinha uns caras que diziam que não gostavam. Aí eu disse, cara, você ou tá no curso errado, você vai ter que gostar. Porque aqui, matemática e física é a eletricidade em si. Sim. Você vai ter que fazer uma conta de divisão, de somar, de multiplicar. E tem uma dificuldade enorme, assim, de pessoas saírem do ensino médio sem saber fazer uma conta de divisão, se não for na calculadora. Sim. E aí eu vivi isso na prática. Então, quem não leva a calculadora fica ali, e aí eu tenho que dizer, como é que faz a divisão e tal, sem calculadora. Então, assim, até para quem não faz engenharia, vem do ensino médio, que não teve um bom cálculo, uma boa base de cálculo, e vai para o curso eletrotécnico, você tem uma dificuldade também, Sim. maior. E assim, é importante colocar como a gente já foi professor, né? Passar por isso para o pessoal, que é importante, pelo menos, quem está nessa área de eletricidade, tem que gostar, se não gostar, tem que aprender sem gostar mesmo, para poder, se quiser, se dar bem, porque é cálculo o tempo todo. Pelo menos o básico, né? O básico. E aí, nessa pegada, João, deixa eu te perguntar, eu já ouvi muita gente falando na área de civil, né? Por exemplo, aí a gente vê na sala de aula, sei lá, para fazer uma massa, tem que ser 2 sacos de cimento, uma carga de pedra, sei quanto de água. Mas quando vai para a prática, não vê nada disso. Vê que é menos terra que usa para economizar, menos pedra. E na eletricidade, tem isso. A gente pode errar na eletricidade do cálculo. É diferente o cálculo do lado teórico com a prática. Cara, tem muito disso. Tem muito disso, sim. Né? Porque quando nós... Voltou. Né? Então, o que acontece? Quando nós estamos na sala de aula, né, nós estamos ali com conteúdo...
tranquilo. Pegar o Nós carregador estamos com um aqui, conteúdo que é perfeito, né? Você está considerando situações perfeitas ali. Quando você vai para o campo, não é isso, né? Você vai ter a diferença. Lógico, muitas vezes as coisas vão bater. Então, você vai ter que ter uma base. Tá tendo um retorno aí, Adriano. Né? Você vai ter uma base. Eu tô ouvindo minha voz aí. Tá só no celular? Tô só no celular, não tô em outro aplicativo. Tá dando retorno aqui. Deixa pra lá. Né? Então, o que acontece? Quando você tá na sala de aula, você usa situações perfeitas. Né? A corrente não oscila, o cabo é de 2,5 mesmo, né? O cabo é 4 milímetros mesmo. Mas quando você vai para o campo, no cálculo você não vê o aquecimento do cabo, você não vê queda de tensão, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa aprende a dimensionar o cabo só pela corrente, né? Então coloca lá 100 metros de cabo 2,5 para ligar uma bomba, por exemplo, né? Pega lá a potência da bomba, divide pela tensão, pega lá a potência do motor, divide pela tensão e instala, né? Mas quando você leva em consideração a queda de tensão, né, muitas vezes, até esse caso que eu estava falando com você, pode ser que já comece a influenciar, né? Então, assim, eu, pelo menos, quando vou fazer o dimensionamento, seja 10 metros, seja 30, seja 50 metros, a distância que for, eu sempre levo em consideração o cálculo pela potência, né, cálculo da corrente normal, e também a queda de tensão, né, principalmente quando é carga mais elevada, quando tem a corrente maior, né. Exato. E assim, tirando essa parte, assim, que tem equipamentos com a potência elevada, tipo motores e tal, existe também como é que posso dizer? Uma existência de alguns profissionais no sentido de que eu já peguei uma casa, por exemplo, que tinha os 4 disjuntores de 32 amperes, os 4, o geral e os outros. Então eles dizem assim, vamos fazer, o disjuntor é só encaixar lá, coloca o fio aqui, ligou, tá pronto. Existe muito disso que é fora da realidade. Alguém que aprendeu com outra pessoa já fazer desse jeito, né? E assim, para você convencer de que não importa, tem até clientes, não, bota só o geral mesmo, que dá conta. Claro, vai dar conta, mas isso até que ponto, né? Quando der um problema específico, vai recorrer, né? Então é bom a gente também. Eu recuso se fazer. Tipo, o cliente, eu não quero fazer assim, eu passo para outro profissional, né? Sim. Porque eu sei que vai dar problema no futuro. Então, assim, existe essa questão da falta também de conhecimento um pouco técnico, não basta ter muito, né? Eu falo para os alunos também, a 5410, que é a base, eu ainda não sei tudo decorado do que tem lá. Mas, assim, os tópicos principais, que dá para fazer um projeto residencial, uma casa com 2 quartos, banheiro, dá para você desenrolar com o básico que você tem lá na 5410, sem fugir da norma, né? Então, negligencia o uso de DDR, por exemplo, né? DPS, vou nem falar, DPS é raridade de ver, 10 DPS, mas... Oi, voltou? Voltou. É isso. Então, assim, quando você sai da sala de aula, como você falou, os cálculos certinho, mas vai para a prática, você encontra outros profissionais, né, que se dizem profissionais que não colocam em prática, às vezes nem conhecem, né? Eu falo sempre também, ligar 2 fios, fase nêutron, bota lá, isso aí todo mundo faz. Isso aí qualquer pessoa aprende. Agora, qualquer pessoa pode aprender também a dimensionar as proteções corretas, né? Só baixa do interesse de cada um. Cara, uma coisa que você falou, eu lembrei, né? Agora eu esqueci o que eu ia falar, cara. Não, lembrei. O que eu falo muito para os meus alunos, né? Hoje, quando você está no mercado de trabalho, você não precisa lembrar todas as informações, né? Você precisa de quê? Você precisa saber o básico, né? Lembrar o básico. E aquilo que você não lembra, porque a 5410 ela é extensa, né? Não tem como você lembrar de tudo. A 5419, então, nem se fala, né? Você não tem como decorar ela inteira.
Então, assim, o que eu falo muito para os meus alunos é que você hoje deve saber onde encontrar a informação que você precisa. Né? Você não precisa ficar preso naquela, eu preciso saber disso tudo. Né? Eu preciso decorar todas as normas. Não, você precisa saber onde tem. Né? Então, assim, o que eu aconselho muito para os meus alunos é de eles terem no celular, né? Hoje todo mundo praticamente tem smartphone, você tem lá a norma. Né? Você tem uma tabela, você tira uma foto da capacidade de condução de barramento, por exemplo, barra de cobre. Né? Então, assim, você consegue ter essas informações na palma da mão. Né? Em sala de aula, não. Em sala de aula, você tem que saber aquele trecho da norma que está sendo cobrada, tem que lembrar de alguma coisa que é bem específico para aquela prova. Né? Mas, assim, até eu sou meio que contra hoje a pessoa que está se profissionalizando, né, de não fazer prova com consulta, por exemplo. Né? Então, assim, muitas vezes eu já fiz provas em que eu deixava o pessoal consultar. Cara, eu quero que você saiba onde encontrar informação, porque quando você estiver no mercado lá, você não vai ter que ter tudo na cabeça, né? O Guilherme está chegando aí, né? Então, assim, o que acontece? Eu prefiro que o aluno saiba onde encontrar a informação, saiba correr atrás da informação, saiba onde achar a informação, do que ele perder uma prova que ele poderia simplesmente, que no campo, ele poderia simplesmente abrir o celular ali, fazer uma pesquisa e resolver. Né? Eu sou muito disso. Se dá para resolver de uma forma mais simples, né, você faz da forma mais simples. Então, assim, não adianta você querer ficar preso. Lógico, a universidade, a escola, né, a sala de aula, ela vai lhe dar a base para você fazer o seu trabalho, né? Mas o grosso mesmo, para resolver problema, você vai fazer ele com o celular na mão, não tem jeito. Exato. E João, sobre a questão, por exemplo, da aprovação, né? No seu perfil tem lá aprovação de subestações, né? Sim. No caso, a distribuidora normativo já, tipo, como é que pode ser? Ela já emite uma exigência para a gente profissional, tá tudo no padrão, né? Sim. Se tiver um negócio que era uma cor vermelha, você botar roxo, você já não passa. Então, exige que a gente tenha esse conhecimento, né? De onde estão as coisas principais da norma, os pontos, para poder um projeto desse não ser aprovado, né? Sim. E como você falou, né? É a mesma coisa que eu falo, né? Para o do aula, que não precisa saber tudo, você tem que saber onde está, para buscar qual norma. Então, com certeza, quem saiu da minha aula já sabe, para baixa tensão vai na 5410, para SPDA vai na 5419, para luminotécnica vai na ISO 513, se eu não me engano. NBS 5413. A 13, mas ela foi cancelada. Aí eu uso a ISO 5661, um negócio assim. Que é quase a mesma, ela é mais completa, na verdade, né? Tabelada. Sim, sim. Aí eu uso ela. Então, assim, pelo menos nas minhas disciplinas eu apresentei esses 3 normativos básicos para que eles saibam onde estão as informações. Sim. E assim, hoje eu vejo isso. Né? Não adianta você querer travar uma obra por causa que você não sabe de um conteúdo. Né? Hoje você tem internet aí para tudo. Né? Inclusive, outro dia eu tive problema com o portão daqui de casa, né? O portão elétrico. Cara, eu lembro que há uns 2 anos, mais ou menos, ele teve o mesmo problema. Capacitor que queimou. Eu tive que chamar o cara para vir aqui, dar uma olhada no motor, né? Aí ele me falou que tinha sido a placa, que tinha queimado, não sei o quê. Botou um monte de dificuldade, né? Tirou a placa lá, botou uma nova, me deu a velha e botou o capacitor novo, né? Beleza. Quando foi agora, acho que deve ter uns 2, 3 meses, né? Deu o mesmo problema. Aí eu fui na internet, busquei lá no YouTube o que poderia ser o problema, botei a marca do motor e vi lá, para testar o capacitor. Testei o capacitor, era só ele. Aí, rapaz, deixa eu dar uma olhada naquela placa lá que foi trocada. Tá guardada lá, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu botei a placa lá, botei o capacitor novo, a placa tá boazinha. Olha aí. Tá boazinha. Perdi acho que uns 200 contos, né? Que é uma coisa prática que eu não aprendi na universidade. Né? Sou engenheiro, mas não aprendi isso na universidade, né? E resolvi com um capacitor de 40, 50 reais. Se foi isso, foi menos até. Né?
Mas aí, para você ver, é aquela coisa que você não vê na sala de aula, mas que a prática lhe mostra, né? Lhe ensina. Exato. Esse dia também é um aterramento. Tinha um aterramento já lá, da cerca elétrica. E aí eu disse, opa, já tem um aterramento aqui. Aí estava fazendo uma extensão de tomadas eletroduto, com eletroduto aparente, né? Aí botei os cabos de aterramento tudo para ele, né? Já tem um aterramento aqui. Só que aí eu lembrei, cerca elétrica é corrente contínua, Sim. né? Não pode misturar os aterramentos. E fui pesquisar. Alguns sugeriam que pode, um cara até falou que fez todos os testes e tal, mas outros sugeriam por diversos motivos, né? Por exemplo, para dar retorno, né? Como ele fica alternando fase zero, né? E a tensão geralmente é 400 volts, né? A cerca elétrica 0,400. E aí pode dar retorno pelo terra e pelo teste tomada, né? E aí tive que quebrar do lado, fazer outro aterramento e isolar. Então, coisa da prática, né? Sim. É aquela coisa. Alexandre está falando aqui, engenheiro moral. É aquela... Quem está falando aqui? Borazão, Guilherme. Galera que está aqui. É aquela coisa que você não vê na universidade. Na universidade você vê lá, aterramento. Coloca todos os aterramentos juntos, né? Mas quando você vai para a prática, você vê que não é isso. Né? Você tem essa corrente de retorno realmente pelo terra, né? Outro problema também que eu já tive, né? Inclusive aqui quando foi instalado o sistema solar, né? Instalei aqui em casa, o pessoal usou o conector perfurante, né? Lá na conexão, lá na entrada. E o que acontece? Qual que é a função do conector perfurante? É você juntar um cabo de alumínio com um cabo de cobre sem fazer conexão, né? Porque se você junta os dois, acaba oxidando mais rápido, né? Então você acaba perdendo contato. E quando eles fizeram isso, colocaram o conector perfurante, eu não sei se eles não apertaram direito, né? Ou se realmente ele vai folgando com o tempo, né? O que eu sei, o que eu acho é que ele vai folgando com o tempo, né? Já que ele é de pressão. E a energia aqui na minha casa, ela estava oscilando muito, né? Isso, acho que uns 4 ou 5 dias depois de estar instalado o sistema solar. E eu não sabia o que era, né? Eu fazia a medição aqui no disjuntor dentro de casa, tava dando 140, né? Que é 220. E aí, eu observava lá, fui o percurso todinho, tudo dando os 140, né? E observando que tava tudo conectado. Aí eu, cara, e agora? O que é isso daqui? Né? A universidade não mostra, você só vê lá, o neutro vai chegar no seu quadro, vai chegar o terra, vai chegar o fase, e você faz a distribuição dentro de casa, né? Mas, por conta da folga nesse conector, né, tava tendo essa oscilação. Né? E oscilação grande, eu não conseguia ligar nenhum ventilador, para você ter uma ideia. Né? Não ligava o ar-condicionado. Então, assim... E ainda assim, como é baixa, né? Não tem, pode ter o risco de queimar, né? Sim. Mas não é tão grave como se fosse alto, né? Sim, sim. Por exemplo, a TV aguenta até 245 volts, né? Sim. Até assim, né? Então, ela pode, até 270, se não me engano, tem TV que é 270, ela aguenta ainda. Uhum. Mas abaixo ainda é um pouco melhor, que não vai queimar algum equipamento. Sim. Mas assim, ao contrário do que o pessoal pensa, né, o equipamento ele queima tanto com a sobretensão como com a subtensão. Exato. Né? A sorte é porque, como os equipamentos hoje praticamente são bivolt, né? Então ele pega de 100, 110 mais ou menos até 240. Como estava dando 140, ainda estava dentro do limite. Mas ventilador, o ventilador, as lâmpadas também, as lâmpadas ficavam piscando. Né? Então eu passei a noite, isso aconteceu durante a noite. Né? Então não tinha como eu mexer. Aqui na minha casa também, eu tô no chuveiro desligado, eu desliguei para refazer as conexões, utilizar conector vago, e ele estava dando fase e aterramento, dando 40 volts, desligado. Tem algo de errado, não está certo, né? Sem tensão, o terra está dando uma tensão de 40 volts, então, complicado. Né? Então, assim, é aquela coisa, quando você vai para o campo é que você vai encontrar os problemas, né? Principalmente quando você vai gerenciar a obra, né? Como foi esse caso meu lá da subestação. Então, eu tive que aprender a lidar com o pessoal, né? E, assim, foi a obra que eu mais aprendi, né? Então, eu tive que aprender a como conversar com o pessoal de shopping,
que eles têm todo uma burocracia, né? Para você conseguir um parafuso num shopping, você tem que fazer a solicitação por escrito. Não é você chegar lá no almoxarifado e pegar o material, né? Para você entrar no shopping, você só entra durante a noite, por exemplo, só entra durante a madrugada para fazer obra, né? Para passar com material. Então, assim, são as coisas que você aprende mesmo na prática, não tem como, né? E aí, você já falou duas coisas aí que a faculdade não ensina, que é finança de uma obra Sim. E pessoas. Sim. A faculdade não te ensina isso. E aí, se for uma pessoa que também não tenha... Todo mundo tem defeito, né? Mas se for uma pessoa que tem defeitos, que compromete a convivência com outras pessoas, né? No meio, Sim. se não trabalhar isso, né? Não aprender a trabalhar, você pode deixar de ter algum emprego, né? Sim. Quem é líder, gerente de obra, por exemplo, tem que ter essa noção, né? De como cada pessoa é uma pessoa diferente. Sim. Tem pessoa que se dói com a besteira que você fala. Tem cara que está acostumado a levar esporro do chefe, né? Casca grossa, como é que chama? Casca grossa. Coluna. Que aí, depois tá de boa com o chefe, não tem, mas tem outros que não. Sim. E assim, na empresa junto, como eu falei, pelo menos aqui na Energisa, a gente tem 6 diretorias, né? E uma delas é a gestão de pessoas, administrativa e financeira, que aí existe uma rotatividade, né? Se você entrar na empresa logo no início, você pode passar por todas essas diretorias e aprender um pouco sobre isso, né? Sim. Sobre como tratar pessoas, como melhorar seu relacionamento e o que se paga de imposto, né? Por exemplo, a empresa júnior, ela só paga, isso é a lei federal, ela só paga 8% de imposto. Ela só paga ISS e COFINS. É o mínimo, né? Em comparação, que é o mínimo, em comparação à empresa comum que paga 17, 18, né? Algumas 24 de imposto, né? Aí só paga 8, e por isso que a gente, o nosso público é para baixa renda, que a gente consegue fazer um preço menor, né? Mais diferenciado por isso, para aprendizagem. Sim. O Wilmo entrando aí. E aí, grande Wilmo, seja bem-vindo. E, João, o que é que você vê mais, assim, você já falou várias diferenças que tem na sala, né, de obra, mas o que é que você vê mais, assim, para complementar aqui essa live, que existe, assim, que você acha que a pessoa, ela vai sentir um impacto, assim, sai da sala de aula e vai para o mercado projetar, e o que é que ela vai sentir de impacto, assim? Cara, como você falou, né? É como tratar com pessoas. Acho que o maior diferencial que você tem, né, quando você sai da universidade ou de um curso técnico desse, e você vai para o campo, é como tratar com pessoas. Porque o problema técnico você consegue resolver olhando uma norma, né? Sim. Então tá tudo no papel ali, é só seguir aquela receita de bolo, né, como o pessoal fala, que dá para resolver, né? Se não tem ali na norma, você busca no YouTube. YouTube tem tudo também, praticamente, né? Mas como tratar com pessoas, né? É complicado. Acho que o mais... Não tem um manual. Cada pessoa não tem um manual, Não né? tem, né? Eu acho que o mais complicado mesmo seria isso, principalmente quando você vai tratar com o cliente, diretamente com o cliente. Sim. Né? Porque o cliente quer resolvido e do jeito mais barato, né? Como você falou. Exato. Muitas vezes é melhor você dispensar o serviço, né? Passar para outra pessoa, do que ir pela cabeça de cliente. Eu já passei por uma situação que um cara, ele veio de fora, né? Ele veio para cá, para o Piauí, uma mineradora, né? E o cara tem muito dinheiro. Então, ele queria colocar um sistema solar off-grid para alimentar umas câmeras lá, né? Que era espalhado lá na mineradora dele. E o que acontece? Eu dimensionei lá, isso acho que assim que começou não, quando começou a se popularizar, né? Lá para 2015, 2016, que começou realmente a ser utilizado, né? Sistema solar privado, né? Então, assim, eu dimensionei lá e deu 8 placas. Né? Precisava de 8 placas, eu não lembro a potência agora, né? Mas precisava de 8 placas. E ele veio para mim dizendo que estava muito, né? Tinham muitas placas. Que ele tinha um catamarã, que é uma espécie de iate, né? Lá na Austrália, onde ele morava, que com 4 placas ele tocava o iate inteiro. Aí eu fui pela cabeça dele. Não, pois então vamos colocar as 4 placas, né? Para ver se dá. Cara, não durou um mês. Ele foi lá na empresa dizer que eu tinha dimensionado o sistema dele errado. Poxa. Pra você ver. E aí?
eu fiz o dimensionamento completo, né? Com 8 placas, 2 baterias, o controlador, já que era off-grid, né? E o inversor, né? E ele disse que não, que 4 placas, o restante não precisava mudar, mas as placas ele queria só 4. O que aconteceu? A bateria, ela não recarregava o suficiente durante o dia. Né? Durante a noite ela gastava mais do que o que era recarregado durante o dia. E o que aconteceu? Geralmente o cálculo off-grid, a última vez que eu fiz você coloca 50% a mais, né? Isso, justamente. Pra garantir que ela recarrega. E no caso dele lá, ele estava colocando para baixo. Né? Em vez de ser 50 para cima, ele estava colocando 50 para baixo. E o que acontece? A bateria queimou, né? Acabou. Perdeu a vida útil. Perdeu a vida útil. Como a gente trabalha com solar, né? Quem faz o off-grid, sabe que a bateria ela precisa ser descarregada no máximo 20%. 30% no máximo, né? Se for uma de descarga profunda, até 50%. Ela ainda suporta. Mas ele colocou uma bateria comum, né? Então, o que acontece? A bateria descarregava lá 40%, 50%, 60% durante a noite. Durante o dia, carregava 30%, ou seja, não chegava nos 100% de carga que ela precisaria, né? E o que aconteceu? A bateria perdeu a vida útil. Né? Então, assim, perdeu a vida útil. Aí teve que trocar a bateria. Quando trocou a bateria, continuou com o mesmo problema. Eu percebi lá que a bateria não estava carregada, né? Não estava o suficiente. Eu fui lá à noite, medi e vi, ó, a bateria não está carregando. Não vai mais nos 100% que precisava. O sistema funcionava, mas quando chegava no meio da noite, ele desligava tudo. Né? Então, assim, é aquela coisa, se você for pela cabeça do cliente, você pode se dar mal. Né? Exato. A minha sorte é porque eu mostrei lá pro dono da empresa, né, quando eu trabalhava lá, eu mostrei, ó, eu fiz o dimensionamento, precisa de 8 placas, mas ele disse que só vai botar 4. Se der errado, aí já é porque ele está mexendo no projeto. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a deixar claro em contrato também, né? Sim. Aí, que qualquer eventual caso desse aí, você está respaldado, né? Sim. O cliente que exigiu. Sim. Né? E foi uma das coisas que eu aprendi. Né? Então, tudo que você combinar com o cliente, tudo que você falar para o cliente, põe no papel. Escreva, põe no papel. Justamente. Né? E essa é mais uma das coisas que você não vê na faculdade. Na faculdade. Agora, um caso, eu faço um orçamento, o cara queria, eu acho que você nunca viu isso, o cara queria usar eletroduto. Já viu aquelas mangueiras de irrigação? Sim, aquela pretinha. A pretinha que é a massa. Ele queria usar como eletroduto. A gente fez o cálculo do serviço, né? Ele já sabia onde queria os pontos de luz e tudo, ventilador. A gente fazendo os cálculos, né? Por ponto tal, instalação do quadro, fechou o valor. Aí ele falou logo que o valor estava caro, que não sei quem tinha cobrado mais barato. E tinha que ver o material ainda, que não sei quem ia dar o fio para ele, assim, barato. E a eletroduto, eu percebi que eu tinha falado a primeira vez para ele do eletroduto. E aí, Alberto, tamo junto. Eu tinha falado para ele do eletroduto, ele tinha desconversado. Aí, conversando depois, estava eu e Edmilson, que não sei se está aqui ainda, não é live, foi eu e Edmilson, foi lá. Aí, falei a segunda vez do eletroduto, ele desconversou. Aí, no final, antes de dar o preço, aí ele foi e mostrou. Não, eu vou usar isso aqui. Só que ela não é firme, ela é massa. Eu disse, rapaz, isso aí não é anti-chama, não é para eletroduto. E quando você botar o cimento, ele vai amassar todinho. Para não passar o cabo dentro desse negócio aí. Na cabeça dele, e ele vai usar, com certeza, acho que ele vai usar esse negócio lá. E era vários metros que ele tinha lá de mangueira, que ele tirou não sei da onde. Queria usar como eletroduto. Sim. Então, assim, cliente assim que a gente, assim, deixa de mão. Claro, eu fico, assim, preocupado e triste por acontecer futuramente alguma coisa que possa acontecer, né, com alguém, alguma pessoa. Mas é cabeça, né? Ele chama um profissional para fazer um orçamento, para dizer o que é que tem que fazer, certo ou errado. E ele não quer seguir, então ele sabe fazer. Então é melhor não chamar o profissional, né? Sim. Né? Acontece muito isso, Aldenor, com o pessoal da Solar. Né? Sim. Você vai passar um orçamento para o cliente já fez o orçamento com as 10 outras empresas, né? Exato. Muitas mais baratas do que o orçamento que você fez, mas você não sabe como foi que a outra empresa fez, né, esse orçamento.
eu peguei uma colega, eu não trabalho diretamente com solar, mas eu tenho parceria, assim, parceria de indicação, com a Energisa Júnior e com a de um colega, Diocleciano, que é Alto Solar, eu tenho essas duas parcerias. E aí uma colega falou, não sei quem fez a proposta para mim, quer olhar? Eu olhei. Aí tinha cobrado um valor, geralmente, aqui não sei se você trabalha, mas pelo menos no Brasil, aqui o top 1 é Frônios, Inversor Frônios. E ele é top 4 mundial, né? Assim, questão de. Ele é top 4 mundial e os outros são mais caros, então aqui no Brasil ele acaba sendo um valor que dá para se pagar, ele acaba sendo top 1. Sim. E aí tem os outros aí, tipo, a BB é bom também, né? A BB. Mas tem uns aí chineses, né? BNB, se eu não me engano. E aí nessa proposta tinha um desses investidores assim. E aí eu sugeri para ela, eu disse, ó, esse investidor aí, eu mostrei um site para ela, dizendo, ó, ele nem está nas classificações aí de investidores e tal. Peço para ele fazer a proposta com o Front. Aí ela, beleza, ele, tipo, ela não tem esse conhecimento, passou para a pessoa que fez, e a pessoa mandou a proposta com menos valor, colocando no Front. Ou seja, a pessoa ia ganhar dela no inversor, entendeu? E pagando o mesmo valor, né? Porque se fosse assim, se ela trocou para Front, tinha colocado aquele inversor mais vagabundo, o Front ia ser mais caro a proposta. Sim. E ficou o mesmo valor. Ou seja, ela botou o preço do Front na proposta e utilizar um inversor inferior, né? Qualidade inferior. Então, existe esse caso também, né? Aí é o risco também que o consumidor tem, né? Porque muitas vezes, o que eu faço? Muitas vezes, eu falo para o cliente, ó, estou utilizando esse inversor por isso, estou usando esse cabo por isso, esse eletroduto por isso, né? Mostrando realmente para ele que se ele utilizar um de qualidade inferior, o serviço pode dar errado, né? Sim. Daqui a um tempo, ele vai ter problema com isso, né? Como você falou. Sim. Quando você sabe o que você está fazendo, né? Não adianta você querer igualar com a outra empresa. Querer fazer mais barato do que outra empresa, botando um material de qualidade inferior. Né? Então, assim, eu prefiro dispensar o cliente, dispensar o serviço, né? Do que querer bater de frente com a empresa, assim, né? Desse tipo. Exato. E, inclusive, tem muitas empresas assim que por aqui tem um bocado, mais de 40 por aqui já no Vale São Francisco, aqui onde eu moro, de Juazeiro da Bahia, que é fronteira com Pernambuco, né? Petrolina. Então, juntando aqui, tem mais de 40 empresas já aqui de solar. Então, teve uma dessas que saiu ano retrasado no jornal, que está fazendo aquele esquema de pirâmide. Não sei se você soube aí. Eu ouvi falar de algumas. Fazer esquema de pirâmide e tudo, você pagar uma parcela para botar a placa em outro lugar. Então, assim, precisa, assim, o cliente ter essa consciência também, né, de não buscar o barato, buscar algo com qualidade, né? A frase barato sai caro, ela é muito certa na área da elétrica. Ela é certa. Sim. Teve outro caso agora também, foi até de Mills que falou, de um tipo de cabo também, como é o nome dele? Comasa, uma marca de cabo. Ela tinha, há um tempo, já tinha perdido a autorização de fabricação e agora perdeu de novo porque teve um local que teve um incêndio, foi comprovado que foi cabo e a perícia disse que foi cabo desbitolado e a marca era essa marca. Esqueci o nome dela. Famesa, sei lá, não esqueci. E aí, desbitolado, cara, é de segurança. Então, comprar um CIO, que é mais caro do que os demais, mas qualidade. Sim. Né? O que acontece muito é porque o pessoal está saindo da universidade sem ter essa prática, né? Você olha para o cabo assim, ou eu, por exemplo, eu olho para o cabo, eu já sei mais ou menos qual é a bitola dele, né? Então, sim, se você olha o cobre dele, você consegue diferenciar, né? Quando você tem uma prática. Quando você sai da universidade, sim, você confia no que está escrito ali, né? Então, se o fabricante ele manda o cabo para você dizendo que é 2,5, o cara acaba confiando, né? Mas depois que você tem uma certa prática de campo, assim, quando você olha, você já diz logo, não, esse cabo aqui tá desbitolado, né? Sim. Existe muito disso também, né? De você não conhecer o material que você vai trabalhar. E muitos deles passam pelo Inmetro, sim, tipo, coloca um cabo bom, mas depois o fabricante muda a alteração, a composição. Sim. E aí tem uma empresa, não sei se você conhece, a Qualifio, não sei se você já ouviu falar. Não. Qualifio. Ela tá para lançar, não sei se já lançou, o selo de qualidade de cabo, que vai vir junto com o selo Inmetro, uma parceria aí. Que ela
depois você procura no YouTube, tem Instagram também, elas fazem teste só com cabo, materiais elétricos e tudo. Materiais não, só cabo mesmo, fio, qualifio. E aí ela, num desses vídeos, ela mostra a comparação de 3 cabos. E ela conta até a quantidade de filamentos que tem. Aí era 3 cabos de 2,5. Tipo, um tinha 24 filamentos, o outro 17 ou era 18. E o outro só tinha 12. Aí ela faz o teste lá. Aí ela emite a corrente lá, mesma corrente nos 3, e vê quanto tempo cada um suporta, né? Qualifio, isso. É disso aí, qualifio, exatamente, qualifio. Show de bola. E aí eu e ele olha lá nessa empresa os cabos que ela certifica. Sim. Tipo, aí tem lá Lamesa, CIO, uma lista que eles já certificaram e diz que é bom. E esse selo tá para sair aí junto com o Inmetro. Então, assim, são coisas que a gente já listou aqui, que é pessoas que a gente não é preparado na faculdade, né? A prática, finanças, né? A teoria, que muitas vezes não é igual a gente vê bonitinho no livro, né? Tem diversos fatores que impactam, né? Tipo, a existividade do solo, comportamento, e também a questão de segurança, né? Que impacta bastante na qualidade do seu serviço, mesmo que ele seja mais caro, você garante que um serviço seja qualidade. Sim, sim. O Alberto está falando aqui, tem muito cabo desbitolado vendido no mercado, principalmente pela internet, exatamente. Sim. Né? Então, assim, eu pelo menos eu não gosto de comprar material assim de empresas que eu não conheço. Né? Eu sempre procuro pela qualidade, né? Eu procuro pelas marcas top. Porque como eu quero dar um serviço de qualidade para o meu cliente, para depois ele não vir atrás de mim, né? Que é até uma coisa que eu tenho comigo desde o tempo de escola, que eu digo que eu sou muito preguiçoso. Então, assim, eu prefiro fazer uma coisa certa, de qualidade, para fazer só uma vez. Porque o que eu mais detesto fazer é retrabalho. Né? Então, assim, eu prefiro fazer uma vez bem feito do que ter que ir lá refazer, né? Então, assim, essas coisas é o que nós aprendemos mesmo no campo, né? Tá tendo um foguetório aqui, tá tendo. Dá pra ouvir aí? Baixinho. Baixinho. Tá. Mas é isso mesmo. Então, assim, nossa live está chegando no final. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pessoal, lança aí na caixinha ou nos comentários. O João vai responder aí. Pode mandar. Edmilson está falando aqui, no momento da compra, deve verificar a embalagem do selo. Pronto, então já tem o selo. Ó, o selo Qualifio já tem nas embalagens já para vendas, né? Sim, sim. Então, interessante. Né? E, assim, outras coisas também que eu, pelo menos, enfrento muito, né? Eu percebo muito. Eu que trabalho com subestação, por exemplo. Eu tenho que seguir todo o normativo da concessionária, né? Mas existe alguns analistas, algum pessoal que vai fazer o comissionamento lá na obra, que ele também está muito habituado com a norma antiga. Né? Então, o que a gente precisa fazer muito no campo é estar sempre se qualificando, né? Sempre procurando se atualizar. Né? Já vai encerrar. Edmilson está gostando aí. Não, se vocês quiserem, continua aqui. Né? Então, assim, o que acontece muito é isso. Né? Pelo menos na minha turma, né? O pessoal não gostava muito de ler norma. Não gostava muito de ler, na verdade. Né? O pessoal que vai para a área das exatas é porque não gosta de ler. E o que eu percebi muito também, outro dia eu até comentei em outro perfil, né? Que quando você sai da engenharia, que você vai para o campo, eu, pelo menos, eu praticamente sou advogado do cliente. Né? Então, muitas vezes, eu preciso ir lá na norma, ou eu preciso ir na resolução 414, no PRODIST, né? Então, eu preciso estar lendo todas essas normas e estando atualizado, né, nessa parte, para poder resolver os problemas. Então, assim, outra coisa também que nós não vemos na universidade, pelo menos eu não vi muito, né, de estar sempre lendo, né? O pessoal que vai para a elétrica é porque não gosta de ler, praticamente, né? Então, assim... Teve quando eu paguei instalações, que pediu, por exemplo, para 5419, o professor fez a turma era gigante, o professor mandou a gente fazer um seminário, 4 grupos de 15 alunos, diga aí. Cada um para ler o módulo da 5419, e foi uma aula para cada grupo apresentar, porque era muita gente para falar. Sim. Meu grupo mesmo deu mais de 6 slides, 15 pessoas para falar, então. uma apresentação. Então, assim, assim, eu achei desnecessário no sentido de que
poderia colocar os principais pontos, né, da norma, para a gente aprender, né? Sim. Os principais. Né? Outra coisa também que eu vejo muito é porque na universidade você não vê tudo, né? Não tem como. Não. Você que já deu aula lá no grau, eu também, né? Eu percebi, assim, muitas coisas que precisava ser ensinado, mas não tinha tempo, né? Não tinha tempo. O pessoal pensa que quando a gente vai dar aula, a gente sabe de tudo e que sabendo de tudo precisa passar tudo, né? Na universidade não tem como, em sala de aula não tem como ver tudo, né? Muitas das coisas que nós resolvemos aí é aprendizado mesmo de campo, né? Então, assim, muitas vezes, até o que está no normativo, você consegue fazer uma observação diferente, né? Você consegue ver uma solução diferente que não está ali na norma, né? Muitas vezes não está no papel, né? E que você realmente aprende em campo, com a prática. E quanto mais você erra em sala de aula, né? O que eu falo muito para os meus alunos também, quanto mais você erra em sala de aula, menos você vai errar lá fora, né? Exato. Não que não vai errar também lá fora, né? Porque não tem jeito, nós somos humanos. Então, assim, mas sempre vai ter um erro. Então, o que você deve fazer é tentar minimizar esses erros, né? Tentar aprender o máximo. Pessoal que está começando a estagiar aí, pessoal que segue a gente, está começando a estagiar, tenta errar o máximo em sala de aula para não errar no estágio, né? Ou então, se está no estágio e cometer um erro, mas vai atrás de saber por que errou, né? Então, vai estudar um pouco mais do que o que você vê em sala de aula, vai estudar um pouco mais do que você vê no estágio, né? Porque não tem jeito. Mesmo depois, ó, por exemplo, semana passada eu dei entrada num projeto. Meus projetos praticamente são todos iguais, né? Você pega um modelo ali, você copia e cola, né? É como se fosse uma pesca que a gente tinha no tempo de universidade, né? Mas assim, quando você tem um projeto, quando você muda de um projeto para o outro, você tem que fazer atualização, né? Você tem que observar todo o projeto, né? Então faz um checklist daquilo que você realmente vai precisar mudar, né? Daquilo que você muda sempre e vai conferindo. O meu projeto foi reprovado porque eu esqueci de colocar a distância entre um poste e o outro, né? Para você ver, já tenho uma experiência grande na área de projetos, né? De subestação e errei lá porque eu esqueci de colocar a distância. Não tem jeito, né? Você vai errar. E tipo assim, tem algum, por exemplo, esse que entrou aqui, não sei se ele está indo, Daniel Nunes, ele veio procurar porque ele falou o seguinte, que tinha visto matérias ainda básicas no início do curso técnico. E estava agoniado porque queria ver a prática. Só que, assim, tem matérias básicas que é importante. Por exemplo, informática. Muita gente vem do ensino médio que não tem o conhecimento do pacote Office. Sim. Entendeu? Sim. E aí, você precisa saber para fazer um memorial descritivo, para fazer um cálculo rápido no Excel, você precisa ter o conhecimento. Outra coisa, inglês básico. Tem equipamentos que vem em inglês, manual, a coisa. Olha aí, Daniel Nunes. Aí eu expliquei a Daniel sobre isso aí, né? Que existem algumas matérias básicas que são importantes para a formação, né? Para que... E aí ele está falando que mudou de instituição. Foi para outra. Mas é isso. Qualquer instituição, faculdade também, a gente paga sociologia, paga, deixa eu ver o que mais, economia, paga português, que eu esqueci o nome como é, esqueci o nome, mas é português. Português instrumental? Não, na engenharia eu esqueci lá o nome da matéria, mas é português, assim. Sim. É outro nomezinho. Sim. Ou seja, a gente paga essas matérias porque vão complementar o nosso conhecimento e vão ajudar a gente a fazer alguma outra coisa na frente. Foi até importante você ter falado aí, que eu lembrei de um caso, né? Eu recuperei 40 mil reais para um cliente usando Excel. Excelzinho básico, né? O cara tinha lá a fatura e achou que a fatura estava muito alta. Eu solicitei a memória de massa veio em Excel, né? Então, eu recalculei a fatura dele inteira pelo Excel, né? E vi que realmente estava errado. Recuperei 40 mil pro cara. Já pensou se eu não tivesse visto Excel? Se eu não soubesse mexer no Excel? Como é que eu ia provar para a concessionária que ele realmente estava com a fatura errada, né?
O medidor tava com problema, né? A medição tava com problema. Cara, eu não sei qual foi o problema, né? Porque a memória de massa, ele é um espelho do que foi medido, né? Do que o medidor registrou. Uhum. Mas a fatura dele veio errada. Por que eu não sei. Uhum. Mas aí eu usei o quê? Entendi. O Excel para verificar, né? Fazer esse cálculo todo. Usei o Word para fazer o meu laudo, né? E mandei lá para a concessionária revisar a fatura, né? Baseado no meu laudo. E acabei conseguindo. Sim. Né? Então, É, eu usei o ele português, né, que seria essa disciplina que você falou, usei o vai português para escrever. escrever, fazer o texto, usei a informática básica para poder fazer o laudo, fazer a análise, né, da fatura. E assim, que muitas vezes as pessoas não dão realmente, como é que eu posso dizer, importância para essas disciplinas. Né? Exato. Quando eu fiz o curso técnico, né, depois de estar formado já na engenharia, que eu fui fazer o técnico lá em eletrônica, pelo Instituto Federal, tinha essa disciplina, era português instrumental, né? E foi lá que eu aprendi a fazer laudo, aprendi a fazer memorando, aprendi a fazer requerimento, ofício. Então, assim, na universidade você não tem isso praticamente, né? Pelo menos eu não tive na universidade. Né? Então, o que acontece? Eu acabei aprendendo no técnico, uma coisa que eu precisei fazer no campo, né? Ferramenta importante, justamente. Exato. Extremamente importante hoje. Eu também já consegui verificar, tipo, uma fatura, tarifa grupo A, tarifa verde e azul, Sim, né? sim, Era, o cliente era verde e o azul ele tinha uma certa economia. Então, usando Excel, botou ali os valores, tarifa, parou. Eu mostrei isso para os alunos também na sala de aula. Só, luminotécnica mesmo. Por exemplo, lá no grau técnico, as luminárias, por exemplo, as salas, a maioria são retangulares e tem 10 luminárias duplas com duas lâmpadas fluorescentes. Só que quando está queimando, está se trocando, em vez de trocar duas fluorescentes, só coloca uma de LED. E aí eu sempre pergunto a eles, por que é que não está colocando duas de LED no local das duas fluorescentes? E aí eles começam a falar, né? Aí eu digo, porque a de LED, ela tem quantidade de números maior, equivalente a duas fluorescentes. sim, Aí pega o luxímetro, coloca lá no meio da sala e está batendo os 500 lux ali da norma. Para uma sala de aula tem que ter um mínimo. sim, Então, é pensar, você chegar num local e tem lâmpada fluorescente, vai ter que colocar isso no Excel. Qual vai ser a economia aqui? São 20 salas iguais. Faz de uma. sim, Faz de uma, multiplica por 20, já achou o valor ali na hora. O cliente já vê o orçamento que vai ser. sim, sim. Então, é importante. Importante. Então, assim, a gente viu coisas que são diferentes na sala de aula e na obra, mas essas coisas que a gente vê na sala são importantes para quando vai botar a mão na massa, né? Na vida real. Sim, sim, porque é a base, né? No básico. Sim, é bem isso mesmo. E aí, alguém. E sim, fala aí sobre o seu curso aí, João, para a galera que está aqui. Como é o seu curso? Ó, Está turma aberta, está fechando? beleza. Então, pessoal, o que acontece? Eu tô com um curso hoje, né? Eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, saí do grau técnico onde eu dava aula, para focar realmente no curso, né? E na empresa que eu estou abrindo agora. O meu curso é sobre subestações, né? Agora nós estamos só com subestações aéreas, por enquanto. É o primeiro curso. Já estamos na segunda turma, né? Daqui a 2 semanas vai acabar, nós vamos abrir a terceira, que é sobre projeto de subestação, né? Subestação aérea, por enquanto. Depois nós vamos colocar outros cursos, né? E, Qual é o horário, João, do curso? É online, é presencial? eu estava planejando fazer presencial, né? No ano passado eu já estava planejando de fazer presencial, mas como veio a pandemia, que até o grau mesmo ele já fez eu mudar para essa parte, né? Da aula online, eu acabei migrando totalmente o curso para online. E assim, o horário é de 8 até a hora que alguém desistir, né? Até a hora que o pessoal aguentar. Já teve aula nossa que nós fomos até perto de 12 horas da noite já. Né? Então ficamos quase 4 horas de aula aí. E ele é sobre a aprovação de projetos no padrão equatorial. Né? Porque como eu trabalho aqui com a equatorial, acaba ficando mais fácil. Mas depois nós vamos mudar para outras concessionárias. Né? Vamos fazer um curso mais abrangente aí.
E quais os dias da semana? São 2 dias? Na terça, quinta e sexta. São 3 dias. Isso. Entendi. São 10 aulas aí. Então, daqui a 2 semanas, abrir uma turma nova, não é isso? Daqui a 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. E a carga horária? Estou perguntando aqui do curso. Carga horária é 40 horas. Porque, além das aulas online, tem os bônus que eu vou gravando, né? O pessoal vai perguntando, eu já vou passando com múltiplas unidades. Vai ter também, Lion. Porque são muitos cursos para fazer aí, né? Esse eu quero fazer. Esse da aérea, quando abrir, você me fala, eu tenho interesse. Tá. Aqui no meu caso é Grupo na Energia, Coeba Cel. Geralmente é um padrão só de normativo para se atende agora 5 estados agora. Que é Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Brasília e uma parte de São Paulo, né? São Paulo tem mais de 10 distribuidoras dentro do estado. Então, talvez se puder, você ver um comparativo aí e você entrar no Grupo na Energia, comparar com o Equatorial, que tem diferente, a verdade ser bem parecido também. Sim. Você abrangeria aí 5 estados aí. É o que eu falo pro pessoal, né? É o que eu falo pro pessoal. A base é a mesma, né? Então, o que eu faço no meu curso lá, ele vai servir também para outras concessionárias. O que pode mudar? Porque a Equatorial hoje, ela está em 5 estados também, né? Alagoas, Piauí, Maranhão, Pará e comprou Rio Grande do Sul. Ela comprou a CE no Rio Grande do Sul e parece que agora vai comprar uma no Amapá, né? Então já vai para 6 estados. E ele pega tanto 220, né, 380, 220, como 127. Então, os outros estados que pegam também 127, ele acaba englobando. E assim, o que acontece? O que vai mudar de uma concessionária para outra é a forma de apresentar o projeto, né? Talvez uma precise memorial, na outra não precise. A caixa de medição que vai mudar de um padrão para o outro. Então, assim, para pegar a base sendo de outra concessionária, o custo também serve, né? É o que eu sempre falo. Mas ele é voltado principalmente mesmo para Equatorial. E essa de múltiplas unidades, muito provavelmente, vai ser o curso que nós vamos abrir depois dessa terceira turma, né? Porque como o curso são 3 dias na semana, eu fico com 2 dias aí para fazer material para postagem, né? No Instagram também, tem a empresa, tem os bicos também, né? Então acaba sendo bem puxado. Tudo, né? A gente é marqueteiro da gente, é o dono da empresa. Bem isso. É marqueteiro, é da finanças, é contabilidade, é professor, então a gente acaba fazendo tudo. E acaba ficando meio complicado de lançar vários cursos ao mesmo tempo, né? E como eu quero sempre estar muito perto dos alunos, né? Eu peguei muito isso na época de professor no grau, né? De estar muito perto do aluno, de estar acompanhando. Inclusive, lá no nosso curso, a gente tem um acompanhamento com o aluno durante 6 meses depois do curso, né? Então, acaba sendo muito trabalhoso. Não dá para você abrir 2 cursos ao mesmo tempo, assim. Mas, daqui para frente, a gente vai dar uma melhorada aí. Vai tentar dar uma enxugada aí nas coisas e vai abrir outras disciplinas, né? Pois eu tenho interesse sim. Envolve também a questão de, por exemplo, material, escolha de material... Sim. O curso engloba tudo isso aí, parte prática, execução. Sim. Nós só não fazemos a parte de execução porque grande parte do pessoal que está no curso é do interior. Então, eles não conseguem vir para cá para a gente fazer uma execução. Mas, assim, quando tem uma execução feita pela gente, né, que sou eu e outro professor, o professor Rodrigo, nós filmamos lá, né, mostramos fotos para eles, mostrando como é que é feita essa subestação. Sim, entendi. Daniel tá se despedindo aqui. Boa noite, Daniel. A gente já está encerrando. Já estamos encerrando também. Já vai quase 1 hora, né? Sim, mais de 1 hora. Mais de 1 hora já. Vamos fechar aqui às 10 horas. Quem tiver perguntas aí para fazer. Eu também estou lançando não sei se mês passado, uma maratona de eficiência energética, sim, que é mais o meu foco. É gratuito nesse primeiro momento. Aí a gente tem 20 inscritos aí. E vai ser nessas 2 semanas que vem. Eu dividi em 2 turmas, por causa de horário, uns que trabalham, curso à noite ou ao contrário. E aí eu dividi em 2. E aí quem quiser participar também, fala comigo no Instagram, adiciona no grupo. Vai ser via Google Meets. E a gente tá conversando aí.
Sim, lá, O Lion falou aqui. o curso é no AutoCAD. Né? O pessoal me pergunta muito se eu trabalho com Revit, né? Mas o que acontece? Como eu só faço projetos para particular, né? Então eu ainda não entrei ainda. É uma das coisas que eu preciso fazer ainda é entrar na metodologia BIM, né? Que está chegando aí forte. Então assim, como a concessionária não exige ainda, e é aquela coisa, né? Você só vai atrás quando você precisa, né? O brasileiro é muito disso. Então, como até hoje eu não preciso, né? Eu uso mesmo o AutoCAD. Até mesmo quando eu faço estruturas que eu preciso mostrar para concessionar algum detalhe, eu faço 3D também no AutoCAD. Né? Eu ainda não uso o Revit. Apesar de que eu vi já que o Revit ele é bem mais fácil para você fazer modelagem. Né? Não sei se você já trabalha com ele. Não, trabalho com Revit não. Né? AutoCAD ainda também. Né? Mas é uma das metas também migrar também, né? Já começar. Sim. É porque assim, precisa estar sempre se atualizando, né? Não tem jeito. Daqui a pouco começa a pegar a licitação. Algumas prefeituras já estão exigindo, né? Sim. A plataforma BIM. Sim. Justamente para a questão de evitar desvio de verba, né? Sim. Porque ali vai estar o material assado certinho, né? No Revit, tipo, você botar uma caixa de PVC embutida, você vai colocando ele no final, ele dá a lista e diz quantas caixas você usou, né? No projeto. Eu já usei nisso o Lumine, né? Que agora acho que ele é K-Build. Acho que ele mudou agora de nome para K-Build. Eu já usei muito ele antes, né? Na empresa que eu estagiava. Mas depois eu acabei não usando mais. Então eu prefiro fazer mesmo eu na mão, lá, a lista de material, porque acaba aprendendo mais também, né? Como eu já tenho essa parte prática, eu já entendo bem dessa parte prática, já peguei muita obra assim, então eu acabo sabendo a lista de material quase que de cabeça, né? Então eu prefiro fazer no AutoCAD e levantar a lista de material mesmo na mão. Mas é gosto, né? Cada um. Dando certo é o que importa, né? Sua metodologia. Sim. E é isso, João, para finalizar, o que é que você fala aí para a galera? O que é que você deixa de conselho aí para quem quer se inserir na área do mercado de trabalho aí? Seja projetista, seja eletricista ou técnico mesmo, mão na massa. Sim. O que é que você deixa de conselho aí? É isso, né? De quanto mais experiência você pegar no campo, né? Mesmo que você não saiba fazer o serviço, mas quando você se põe para fazer alguma coisa, você acaba indo atrás. Né? Então você acaba aprendendo meio que na tora, aprende mais, né? Eu, pelo menos, sou bem disso, né? Sou de aprender mesmo na prática. Então, assim, se você tem a possibilidade de fazer um serviço, né? Mesmo que você não saiba, você faz uma parceria com alguém. Você chama alguém que saiba fazer aquele serviço para você também aprender com ele. Né? Então, e não assim, simplesmente dispensar o serviço, né? Porque é a oportunidade que você tem de aprender. Né? Exato. Eu tenho um Instagram que eu sigo, ele falou isso uma vez. Ele disse: você que está estudando e não está trabalhando em nada, você está perdendo tempo. Então chegou um serviço para você, você não tem CNPJ. Procura alguém que tenha. Sim. Faz o serviço por ela e tira o seu e tira o dela. Sim, né? justamente. Procura alguém que tem, sabe fazer. Justamente. Né? Eu, quando estava na universidade, eu fazia muito isso. Né? Fazia parceria com o pessoal, eu fazia o projeto, assinava tudo, né? E ganhava ele. Hoje também eu faço muito isso, né? Como eu sou aqui de Teresina, tem um amigo meu que mora no sul do estado, né? Ele tem a empresa dele lá no sul do estado. Ele não gosta de trabalhar com projeto, né? Ele disse que não tem paciência de tratar com a concessionária. Eu já gosto mais de fazer projeto do que a execução, né? Então, assim, imagina, eu sair daqui para ir lá no sul do estado para fazer uma obra. Para mim não compensa. Sim. Então, se chegar projeto para mim, eu faço o projeto e ele executa. Se chega projeto para ele, eu faço o projeto e ele executa. Então, assim, a gente acaba fechando essa parceria, né? Então, assim, e acaba todo mundo ganhando, sim. Né? Acaba todo mundo ganhando. Sim. Eu ganho experiência também, né? Ele ganha com a execução. Tá show de bola. É isso aí. Pois é, João. Foi um prazer, cara, bater esse papo contigo. Eu vou participar do seu curso quando abrir aí. Vou ver mais organizado no tempo aí. Sim. E
Desejo todo sucesso aí para você aí, nos seus projetos, nas suas turmas aí, que você continue crescendo aí, crescendo também na sua parte aí profissional, Instagram, contatos, e aí você tenha sucesso, né? Cresça na vida, busque mais conhecimento, continue aprendendo, e sendo esse cara gente boa aí que você é. E tamo junto, vamos marcar mais vezes, mais lives Vamos. aí, É só chamar. para falar outros assuntos. Só chamar. Eu agradeço também o convite, né, para participar aí da live. Perfil muito massa o seu, né? Gosto muito das postagens. A parte do marketing não tem nem o que falar, né? As postagens eu preciso aprender contigo a fazer essas postagens massas aí. Vou trocar ideia. Eu uso o Canvas, só uso o Canvas. Sim, né? Canva, né? Sem o S. Eu uso ele também, Canva. mas estou aprendendo ainda, né? Mas é aquela coisa, né? A gente vai aprendendo junto. Qualquer coisa, nós estamos aí. Sucesso para todo mundo crescer junto. Vai dar certo. Vai dar certo. Foi beleza. Quando aí você fizer o curso aí, a gente vou aprendendo, vou vendo o normativo da Neoenergia aqui, que eu conheço alguns. Sim. E a gente vai vendo que é parecido, igual, e vai se somando aí. Beleza. Valeu, João. Boa noite. Valeu, de novo. Tudo certo aí para você. Bom descanso. Se não sei se vai descansar, vai trabalhar ainda. Vou trabalhar, só durmo depois de 4 horas da manhã hoje. Eita, pô. Vou dormir para amanhã trabalho cedo. Foi, valeu, João. Valeu, de novo. Abração. Valeu. Até mais.